Jesus é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma transmissão do canal da Micro-Região e graças ao Senhor pelas igrejas do Espírito Santo, Vale de Minas e Zona da Mata Mineira. Que o Senhor abençoe os irmãos, guarde as famílias, sustente cada lar dos irmãos, que o Senhor possa abençoar ricamente a casa e o trabalho dos irmãos e guardar a saúde dos irmãos. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de começar com uma oração, amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de podermos nos achegar à Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar nessa transmissão, com o espírito de sabedoria, com discernimento, para podermos assimilar a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos que o Senhor tem sempre nos suprido com vida e nos alimentado com a palavra que é a verdade. Muito obrigado, Senhor, que cada um que está ouvindo e acompanhando, Senhor Jesus, essa mensagem possa ganhar mais vida do Senhor, possa ser abençoado, para que Teu nome seja engrandecido, Senhor, o Evangelho do Reino alcance toda a terra habitada, para que o Senhor possa retornar, para que o Senhor possa voltar. Muito obrigado por essa oportunidade. Jesus é o Senhor. Então, graças ao Senhor, nós estamos aqui, como eu falei, para dar o prosseguimento nessa série de mensagens. Nós estamos vendo as mensagens desse livro aqui, A Glória do Ministério da Nova Aliança. E já foi falado 5 mensagens anteriores, né? O livro tem 6 capítulos, e eu vou falar o capítulo 6. E o capítulo 6 é justamente o título do livro, né? A Glória do Ministério da Nova Aliança. Bom, vamos fazer uma pequena recapitulação, algo rápido, né? Para nós podermos dar prosseguimento. Desde o capítulo 1 foi mostrado para nós que só há um ministério. Não há 2 ou 3 ministérios, apenas um único ministério. E esse ministério é o ministério da Nova Aliança, é o ministério da edificação da igreja hoje, o ministério do Espírito e da vida. Esse ministério começou com o Senhor Jesus, ele foi o primeiro ministro da Nova Aliança, e deu prosseguimento com os discípulos, com os apóstolos, né? Mostrando para nós a partir do capítulo 2, que assim como é um único ministério, nós temos uma única linha ministerial. Essa linha ministerial, nós vemos ali, começou com os 12 apóstolos em Atos 2, derramamento do Espírito de poder, e eles com muita intrepidez, então começaram a pregar o Evangelho, e o Senhor através deles, né? Pedro como líder, e os outros 11 apoiando ele. O que aconteceu? A palavra do Senhor avançou, várias pessoas foram salvas, foram batizadas. Essa linha seguiu, né? Seguiu ali em Jerusalém, mas levantou perseguição, veio a tradição, e o que aconteceu? Eles foram dispersos, começaram a pregar o Evangelho em várias cidades, e o Senhor achou caminho em Antioquia. Em Antioquia, a linha ministerial deu prosseguimento, essa linha do ministério da Nova Aliança. E ali em Antioquia, então, através de Paulo, Barnabé, o Espírito encontrou um caminho para prosseguir. E depois do martírio de Paulo, então o Espírito novamente encontra lugar com o apóstolo João, já bem velho, né? Idade bem avançada, mas cheio do Espírito. O que aconteceu? O Espírito encontrou caminho e ele restaurou a igreja, né? Através principalmente do amor, a prática do amor. Então, como Jesus já havia profetizado, ele queria que João permanecesse. E o que aconteceu? Permaneceu o ministério de João. O ministério de João deu prosseguimento nessa linha ministerial até os nossos dias, irmãos. Hoje nós estamos nesse ministério, o ministério do Espírito e da vida. Amém? Então essa linha ministerial vem desde lá até os nossos dias. Mas também depois, a partir do capítulo 4, os irmãos abriram para nós que há um só foco. Nós precisamos ter um mesmo foco. Nós não podemos ter 2 focos, nós temos que ter o mesmo objetivo. E esse único foco é cumprir a vontade do Senhor, é levar o Evangelho adiante
O evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra habitada para que o Senhor possa voltar. O Senhor foi bem claro lá em Mateus 24. Será pregado esse evangelho do reino para testemunha de todas as pessoas. Então virá o fim. Então, toda a terra habitada, né? Para testemunha em toda a terra habitada, onde tem pessoas, onde tem famílias, onde tem pessoas que podem receber essa palavra. Então virá o fim. Então, irmãos, nós precisamos permanecer com o mesmo foco. Nosso foco é o reino, nosso foco é cumprir a vontade do Senhor. E a semana passada, o capítulo 5, o irmão Flávio falou justamente que esse ministério é o ministério do Espírito. Deixou bem claro para nós isso. Então esse ministério do Espírito, ele é um ministério da vida, ele é um ministério da justiça, ele é um ministério que cumpre a vontade do Senhor. E hoje vou dar prosseguimento justamente no capítulo 6. E como eu falei, o capítulo 6, ele é o título do livro, a glória do ministério da nova aliança. Então nós vamos ver, baseados em 2 Coríntios 13, eu gostaria de começar a ler junto com os irmãos, junto com todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão. E graças ao Senhor, essa transmissão vai ficar gravada no canal do YouTube. Depois, quem não viu, pode voltar, pode ver e rever quem já viu, e ruminar essa palavra, amém? E quem não viu ainda as outras mensagens, tem aqui no canal da micro-região, nós temos as outras 5 mensagens, amém? E a semana que vem, na próxima quinta-feira, o irmão Joselito vai fazer um resumo geral do livro, amém? Bom, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Ele diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, o qual nos habilitou, Deus, né? Paulo está falando aqui de Deus. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, esse ministério, ele é o ministério do Espírito, não é mais da letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, a partir do versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério aqui fala ministério da morte, e no versículo 9 fala ministério da condenação. E fala que esses ministérios tiveram uma glória. Aqui ele está falando do ministério da antiga aliança. Essa antiga aliança, está no Antigo Testamento. O ministério, nós vimos que o ministério é para um povo. O ministério é para um povo, não é para uma pessoa individual. Não é para indivíduos, mas é para um povo. E o ministério da antiga aliança foi levantado por Deus para quê? Para levar o povo de Israel, tirar o povo de Israel que estava cativo no Egito e levar o povo de Israel até a boa terra de Canaã. Então esse ministério, esse serviço, Deus levantou para quê? Para justamente fazer isso, levar o povo de Israel até a boa terra de Canaã. E o ministério da nova aliança é para levar o povo de Deus, que é a igreja, todos aqueles que invocam o Senhor e foram batizados, receberam o Espírito, receberam o Senhor, nasceram de Deus, para levar esse povo até o reino. Então, aqui fala que era o ministério da morte e da condenação. Mas por quê? Não tinha sido dado por Deus? Sim, claro, tinha sido dado por Deus. Inclusive, o ministro dessa antiga aliança, Moisés, foi muito usado por Deus. Mas então por que fala que é da morte e da condenação? Porque Deus deu a lei para Moisés e gravou essa lei com letras em pedras, em tábuas de pedras. Então nós podemos ver que aqui é tudo exterior. Mas essa lei, ela não dava vida para o homem. Ela mostrava a condição do homem e mostrava o padrão de Deus. E o homem, quando olha para o padrão de Deus, ele vê que ele não consegue, que ele é incapaz, ele não tem força em si mesmo, ele não tem a capacidade de cumprir o padrão de Deus, a lei de Deus, nem mesmo o primeiro mandamento, irmãos.
Deus deu 10 mandamentos, mas nem o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o homem consegue. Por quê? Porque o homem não tem essa capacidade em si mesmo. Porque quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden, entrou o pecado no homem. E quando entrou o pecado no homem, estragou o homem. Agora esse homem que tinha sido feito bom por Deus, tanto é que quando Deus pega e cria o homem, ele diz muito bom, mas o que aconteceu? O pecado entrou para dentro do homem e acabou estragando esse homem. Agora o homem não tem mais a capacidade nele de poder ter comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então ali, a lei mostrava a condição que o homem é incapaz de cumprir. O homem não tem como agradar a Deus em si mesmo. Então a letra, a antiga aliança só condenava o homem. E aqui fala bem claro sobre isso. Mas mesmo esse ministério da morte, da condenação, ele teve uma glória, ele tinha uma glória. A partir do versículo 10 diz assim, ó: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Hoje o ministério da nova aliança é permanente, porque é o ministério do Espírito. Mas o ministério da antiga aliança, ele se desvanecia. Claro que quando Moisés, no versículo 7 falou, né, que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés. Por quê? Porque quando Moisés tinha comunhão com Deus, ele ia na presença de Deus. Quando ele saía da presença de Deus, que ele ia ter com os seus irmãos israelitas, eles olhavam para Moisés e viam que o rosto dele resplandecia. Por quê? Porque ele tinha estado com Deus, ele tinha tido comunhão com Deus. E só que essa glória que resplandecia no rosto de Moisés, ela ia se desvanecendo, ela ia perdendo a força. E o que Moisés fazia? Moisés colocava um véu, para que eles não vissem que estava se desvanecendo aquela glória. Tanto é que aqui diz no versículo 12, a partir do versículo 13, aliás: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então Moisés usava um véu para encobrir o que estava se desvanecendo. Aí diz assim no 14: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. Aleluia, irmãos. Quando algum se converte ao Senhor, o véu é removido. Então o Senhor quer remover todo o véu, irmãos, que há em nós. Esses véus que há no nosso coração nos atrapalham diante do Senhor. E os israelitas, eles até o dia de hoje ainda, eles têm esse véu, que impedem eles de ver o Senhor. O 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós estamos sendo transformados de glória em glória. Mas eu queria enfatizar aqui, irmãos, a diferença entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. A antiga aliança, nós podemos ver que uma característica é que tudo é exterior. Tinha sido gravado em letras em tábuas de pedra. Olha só condenava o homem, só mostrava o padrão de Deus elevadíssimo e que o homem é incapaz de poder cumprir com esse padrão, de cumprir com a vontade do Senhor. Tudo exterior. Agora na nova aliança é interior. Deus agora está dentro daqueles que creem nele, que invocam o nome do Senhor, que foram batizados e receberam o Senhor como o Espírito que dá vida. E como o Espírito que dá vida, ele habita dentro de nós.
E a partir do nosso interior Ele pode começar a nos transformar, como diz aqui, de glória em glória, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, nós vamos ser transformados. Então o Senhor começou uma obra em nós no momento que nós cremos no Senhor, no momento que Ele entrou em nós como Espírito, e Ele se uniu ao nosso Espírito. Agora o nosso Espírito com o Espírito de Deus está amalgamado, ele está misturado totalmente, não tem mais como tirar. Graças ao Senhor por isso. Então agora o Senhor começa essa transformação, ela é de glória em glória. Conforme mais nós vamos na presença do Senhor, contemplando o Senhor, Ele vai nos transformando dia a dia, de glória em glória. Então esse ministério da nova aliança, ele é o ministério do Espírito. Ele não é mais o ministério da letra, ele não é mais o ministério da condenação, ele não é mais o ministério da morte, mas ele é o ministério da vida, ele é o ministério da justiça, ele é o ministério que cumpre a vontade do Senhor e que está nos levando ao reino. Por isso foi falado nas outras mensagens que nós precisamos ter o mesmo foco. O nosso foco deve ser o reino, o nosso foco deve ser a vontade do Senhor. Amém? Então eu gostaria de deixar bem enfatizado esse primeiro ponto, a diferença da antiga aliança e da nova aliança. A diferença, irmãos, é que hoje Deus habita em nós como o Espírito que dá vida. Outro ponto que eu gostaria de tocar com os irmãos é João, o Evangelho de João, no capítulo 14. Os irmãos enfatizaram para nós que as palavras mais elevadas do Senhor estão no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Aqui o Senhor abriu o seu coração. Aqui o Senhor falou aquilo que estava mais no interior e que está na vontade do Senhor. Aqui o Senhor falou claramente o seu desejo e abriu para os apóstolos, para os discípulos dele que estavam ali junto com ele. O capítulo 13, eu não vou entrar agora no capítulo 13, mas no capítulo 13 o Senhor estava na última ceia com os discípulos, né, na última Páscoa, e ele, então, ali ele fala que um ia trair ele, e ali ele mostra o traidor, e mostra que Judas era o traidor, Judas iria trair o Senhor, e ali ele é exposto. E Judas então vai para cumprir com o que ele estava destinado. Ele vai para trair o Senhor. E ele é exposto, então ele sai dali do meio deles e vai. E a partir do capítulo 14, então, já num ambiente sem Judas ali, só estavam aqueles que realmente amavam o Senhor, aqueles que tinham um coração pelo Senhor, aqueles que eram mais íntimos do Senhor. E ali o Senhor abriu o seu coração para eles. Ali o Senhor falou que ele iria morrer, que ele teria que ir para a cruz. E os discípulos ali ficaram tristes. Mas aí no capítulo 14 ele diz assim, a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que maravilha, irmãos. Muitos confundem esse versículo 3 e dizem assim que o Senhor ainda não voltou, que Ele foi preparar lugar e não voltou porque Ele está preparando mansões celestiais para nós. Mas o Senhor não está tratando disso. O Senhor foi na sua morte e o Senhor voltou em ressurreição. Hoje o Senhor é o Espírito que dá vida. E por que o Senhor foi e voltou? Para quê? Para nos preparar um lugar. Porque Ele já estava nesse lugar. Porque Ele diz assim, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. Aonde o Senhor estava? O Senhor estava no Pai. O Senhor estava junto com o Pai. E Ele foi nos preparar um lugar junto ao Pai. Porque, irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Como que nós vamos nos achegar ao Pai com o pecado? Precisava ser resolvido essa questão. Então o Senhor foi morrendo na cruz por nós, pagando o preço pela nossa redenção, nos redimindo, nos comprando de volta para Ele, pagando o preço que precisava ser pago. E o preço que precisava ser pago era a morte, era o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, a palavra fala em Hebreus. Então o Senhor foi à cruz para pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. O Senhor carregou sobre si o pecado de toda a humanidade e encravou na cruz essa dívida que era impagável. O Senhor pagou por nós. Não há mais dívida. Foi pago o preço. Agora basta crer. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu e ressuscitou, esse é salvo. Puxa, que salvação maravilhosa. Nós não precisamos fazer nada, o Senhor fez tudo por nós. Então Ele foi morrendo na cruz e Ele retornou em ressurreição. Para quê? Para nos abrir um vivo e novo caminho ao Pai. Hoje nós podemos estar no Pai, podemos ter comunhão com o Senhor, comunhão com Deus, não há mais barreiras. E Ele diz assim, no 4, João 14, 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé, disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Jesus é o caminho, não há outro caminho para o Pai, não há outro caminho para nos chegarmos a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a realidade de todas as coisas, e Ele é a vida. Ó Senhor Jesus. E Ele prosseguindo diz, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou, olha só, irmãos, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha a união. Eles eram um, irmãos. Essa união perfeita do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e com o Espírito. Essa é uma união perfeita. Quem via o Filho, via o Pai. Por isso que o Senhor falou, quem não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui mostra, irmãos, aqui Filipe, a situação do homem natural, que só vê as coisas na aparência, que não anda por fé. Quem vê o Filho, vê o Pai. Eles têm uma perfeita união, eles são um, eles têm uma unidade perfeita, irmãos. Essa unidade o Senhor quer trabalhar em nós, essa unidade o Senhor quer trabalhar na igreja, até nós crescermos em vida, ao ponto de nós sermos um no Espírito, um na alma, um no coração, um na mente. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós. E prosseguindo, ele diz assim, 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E as obras é que atestam, irmãos. As obras atestam
que o Senhor estava no Pai e o Pai nele. Tudo que Cristo fazia era o Pai fazendo. Tudo que Cristo falava era o Pai falando. É isso que o Senhor deseja de nós. Que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, para sermos um com o Senhor e um com os irmãos. Um com os encargos que o Senhor tem passado, irmãos. Amém? O 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe por quê? Que nós vamos poder fazer obras até maiores do que o Senhor fez, porque Ele está junto do Pai. Como homem, o Senhor está na glória. Há um homem na glória, e esse homem, ele sabe o que é o viver humano, e como homem ele intercede junto ao Pai. Nós vimos em Hebreus que ele foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Olha, como ele, como sumo sacerdote, ele pode interceder por nós junto ao Pai. Ele está lá na glória, junto ao Pai, intercedendo por nós. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. O 13, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Olha só, Ele rogaria ao Pai e daria outro Consolador, que é Ele mesmo como o Espírito da verdade. Porque logo à frente, Ele diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, olha só, habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele voltou para nós. Ele não nos deixou órfãos. Ele voltou para nós como o Espírito da verdade. Olha que maravilha. Graças ao Senhor por esse Espírito da verdade. Como Espírito da verdade, agora Ele pode vir habitar dentro do homem. Porque até então o Senhor não podia vir habitar dentro de nós, como Espírito. Por quê? Porque o pecado fazia separação. Eu já falei sobre isso. O pecado faz separação entre nós e Deus. Como que Deus santo, perfeito, pode vir habitar num lugar, no caso em nós, onde há o pecado? Não tem como. É impossível. Então o que Cristo fez? Cristo solucionou o problema do pecado. É como se fosse um copo. Vamos dar esse exemplo. Nós somos como um vaso, um copo. Esse copo, se tiver sujeira aqui dentro, não pode ser usado. Como que eu vou colocar água aqui dentro se está cheio de sujeira, que simboliza o pecado? Então tem que ser limpo primeiro, tirado toda a sujeira, então se coloca água. E essa água vai ser acessível e boa para se beber. É a mesma situação. Então, o copo precisa estar limpo. Aí o que vai acontecer? Eu posso matar a sede. Eu posso me saciar com essa água. Mas, se o copo estiver sujo, não tem como. Então o Senhor fez isso. Ele teve que vir primeiro como um homem, morrer no nosso lugar, pagar o preço pelo pecado. Então Ele foi à cruz para cumprir isso, cumprir essa vontade do Pai. E o que aconteceu? Agora Ele volta, ressuscita e volta como o Espírito que dá vida. Agora sim, o preço pelo pecado foi pago, o copo foi limpo. Agora Ele pode entrar. Agora o Senhor pode vir habitar em nós. Graças ao Senhor por isso. E Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E Ele voltou mesmo, irmãos. Aí depois Ele segue falando e diz assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos aprender a guardar. Se nós amamos o Senhor, nós guardamos a palavra do Senhor, os mandamentos, aquilo que Ele mandou. E aqui no sentido de guardar, é no sentido de cumprir, fazer a vontade do Senhor. Depois, mais adiante, o Senhor fala, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor começa falando no capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqui ele fala que quem ama o Senhor guardará a palavra, o Pai o amará, olha só, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor fez morada em nós. Por quê? Porque agora essa morada foi preparada pelo Senhor. Agora essa morada está limpa. Agora essa morada pode receber o Pai, o Filho e o Espírito. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Mais adiante ele diz: isso vos tenho dito no 25, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, Jesus dá uma paz que o mundo não pode nos dar. Só Ele tem a verdadeira paz. E a paz que o Senhor dá, nós jamais encontraremos em outro lugar. A paz que o Senhor nos dá não está neste mundo, não está nas riquezas desse mundo, não está na diversão desse mundo, não está nos prazeres desse mundo. A paz que o Senhor nos dá, ela é uma paz interior. É uma paz que somente o Senhor pode nos dar. E Ele deu essa paz para os discípulos, e Ele deixou essa palavra para nós. Essa palavra é para nós hoje. Amém? Graças ao Senhor. Também no capítulo 17 de João, um pouquinho mais à frente, o Senhor fala que esse capítulo, irmãos, é elevadíssimo, porque aqui o Senhor fala sobre a questão da glória. Aqui nós vamos ver qual é a glória do ministério da nova aliança. O Senhor fala assim, o capítulo 17, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha só, o Senhor está pedindo para ser glorificado, pedindo que o Pai glorificasse o Filho. Amém? E Ele deixa bem claro que Ele glorificou o Senhor, glorificou a Deus na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então aqui nós vemos um princípio importantíssimo. Como que nós glorificamos a Deus? É apenas dizendo glória a Deus? Não. Nós glorificamos a Deus quando nós consumamos a obra que o Senhor nos confiou. É assim que nós consumamos, é assim que nós glorificamos a Deus. Não é falando apenas, mas é fazendo a vontade do Senhor. Perdão. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, o Senhor, quando esteve aqui na terra como homem, Ele era 100% homem. E Ele glorificou a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, esse princípio é importante para nós. Se nós queremos glorificar a Deus, é através de fazer a vontade do Senhor.
É através de ser um com o falar do Senhor, um com a palavra do Senhor, um com os encargos que o Senhor tem levantado através dos irmãos. É isso que o Senhor deseja. Amém? E no 5 ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Olha só, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, se nós formos ver, nós não vamos abrir agora, mas em Provérbios, no capítulo 8, fala do relacionamento perfeito do pai com o filho, do filho com o pai. O filho era a alegria do pai, o pai era o prazer do filho. Havia unidade, havia amor, havia perfeição, e tudo isso o Senhor tinha Jesus como o único filho, o filho unigênito de Deus, ele tinha junto ao pai. Era uma harmonia perfeita, era um relacionamento perfeito. E aqui, só que tem um detalhe, ele deixou tudo isso, ele abandonou tudo isso, e veio na terra como homem. E como homem ele viveu aqui nessa terra, por mais de 33 anos, 33 anos e meio mais ou menos, ele viveu aqui na terra, sofreu, foi caluniado, passou por privações, por sofrimentos, por angústias, tudo isso por amor. O Senhor veio como um homem, ele sabe o que é o viver humano, porque ele viveu nessa terra como um homem, e ele cumpriu plenamente a vontade do Pai, e ele foi à cruz e se deu por nós na cruz, morrendo no nosso lugar. E então ele morre na cruz, e ele vai a Deus, vai ao Pai, e precisava ser aceito pelo Pai toda a obra de Cristo. Ele viveu como homem, ele tinha toda a possibilidade de errar, ele tinha toda a possibilidade de pecar, sim, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, e ele cumpriu a vontade do Pai. Mas como que eu sei que ele cumpriu a vontade do Pai e o Pai se agradou dele? Porque ele ressuscitou, aleluia, o Senhor ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a prova de que o Pai aceitou a obra do Filho, aceitou a obra de Jesus como homem, 100% como homem. É a ressurreição. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi admitido na glória. Há um homem na glória, hoje há um homem na glória, e ele foi gerado filho primogênito de Deus. Jesus, filho primogênito, ele foi o primeiro, ele foi o precursor, ele foi admitido como homem na glória, 100%. Hoje é um homem na glória, e esse homem, Jesus, que está na glória, ele foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e agora, como homem e como sumo sacerdote, ele pode interceder por nós. E aqui ele pede ao Pai para ser glorificado com essa glória que ele tinha antes como unigênito, que havia essa harmonia perfeita, esse relacionamento perfeito com o Pai. E graças ao Senhor ele foi glorificado. O homem Jesus foi glorificado, foi recebido na glória. Então o Senhor está fazendo um processo em nós hoje, irmãos, a mesma coisa. O Senhor está nos santificando hoje, dia a dia. O único que é santo nesse universo é Deus, e Ele vai infundindo em nós a vida dele dia a dia, de glória em glória. E esse processo nós vamos sendo transformados de glória em glória. E essa santificação, ela vai até a volta do Senhor, até nós sermos glorificados, recebidos na glória, recebidos, inseridos em Deus. Isso é ser glorificado, é ser inserido em Deus. Ó Senhor Jesus. Então, isso é maravilhoso, porque isso aqui, irmãos, mostra qual é
o objetivo de Deus, aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor está nos convidando a participarmos da glória dEle, a participarmos dessa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. É isso que o Senhor está fazendo hoje conosco. Então Ele pede para ser glorificado, e Ele foi glorificado, Ele foi inserido no Pai e recebido na glória. E no 6 Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então o Senhor rogou ao Pai por nós. Jesus intercedeu por você. Jesus intercedeu por mim. Intercedeu por cada um daqueles que estão acompanhando esse vídeo, essa transmissão. O Senhor aqui pede ao Pai por nós, para que nós sejamos um, como Ele e o Pai eram um. Olha a importância da unidade. E depois, seguindo, o Senhor fala mais claramente. O versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo, irmãos. Nós somos do Senhor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos enviou ao mundo, irmão, sabe por quê? Para salvar o mundo, para salvar as pessoas, através da pregação do Evangelho. Amém? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha aqui, está falando de nós. Por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da sua palavra. Olha a importância da pregação da palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus. Então a unidade, o Senhor deseja essa unidade entre nós, irmãos, a unidade dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. No versículo 22 seguindo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós devemos ser aperfeiçoados, irmãos, na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ó Senhor Jesus. Então, aperfeiçoar na unidade, porque, irmão, servir sozinho é fácil, mas junto com os irmãos vem as dificuldades. Mas o aperfeiçoamento vem na unidade, é servindo junto com os irmãos, cada um desempenhando a sua função como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, cada um se empenhando, cada um se apresentando, como diz a palavra em Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso mais racional serviço. É isso que o Senhor deseja de nós. 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque
me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, irmãos, graças ao Senhor, a glória do ministério da nova aliança é o próprio Senhor em nós, é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitando dentro de nós, como era a intenção de Deus desde o princípio. E ali, Ele, através da santificação, vai nos ganhando dia a dia, cada vez mais, de glória em glória, vai trabalhando a sua própria glória para dentro de nós, trabalhando a sua própria vida para dentro de nós. Nós vimos que esse ministério é o ministério do Espírito e da vida. E como ministério do Espírito e da vida, nós precisamos levar essa palavra para as pessoas. A glória desse ministério é para nos levar ao reino. Nós precisamos ter o mesmo foco. É um único ministério, uma única linha ministerial. Todos nós colimados, como o irmão falou, como um raio laser, no mesma direção, tendo o mesmo foco, nesse ministério do Espírito, cuja glória desse ministério é a própria vida do Senhor em nós. Deus habitando dentro do homem, para levar esse homem a Deus, levar esse homem a desfrutar da glória de Deus. Esse é o ministério da nova aliança. Essa é a glória do ministério da nova aliança. Jesus é o Senhor. Aleluia!